Já vimos o vetor tangente, que é a derivada primeira. Agora a gente vai ver o vetor normal. O que significa vetor normal? Certo? É o vetor normal, aqui eu tenho antes uma introdução, só na verdade isso aqui é uma observação, que tá no lugar errado, esse título está errado, na verdade é uma observação, que ainda é referente ao vetor tangente. Então, se a gente tem um vetor tangente onde a função vetorial para qualquer t que você colocar, certo? Qualquer t que você colocar, o comprimento da função é sempre um número real. Ela não depende do t. Um caso aqui é a circunferência. Para qualquer t que você coloque, o comprimento da função é sempre igual ao raio da circunferência, certo? Se a circunferência é raio 1, então para qualquer ponto que você calcular, o comprimento da função vai ser 1, certo? O comprimento do vetor da função. Então, se o comprimento da função é igual a um número fixo qualquer, a função vai sempre ser ortogonal à sua derivada. Então, a derivada vai ser tangente ao gráfico da função, ou melhor, tangente à trajetória da função, certo? Só que ela vai ser também ortogonal, ou formar ângulo de 90 graus, com a própria função. Por exemplo, então, o f de 1 vai ser perpendicular ao f' de 1. Então, calculo que a função no t igual a 1, a derivada dela vai ser tangente à trajetória, porém perpendicular à função, no mesmo ponto, no mesmo t. É só uma característica, uma observação aqui, eu acabei esquecendo. Aqui, na verdade, seria a observação. Eu vou arrumar e colocar lá nos slides para vocês. Tá? Fazer o seguinte aqui, já. Se o comprimento da função, vejam que eu não coloquei um valor de t, eu coloquei qualquer t. Se o comprimento da função sempre for um número real, então ela será perpendicular à sua derivada. Beleza? Isso aqui é só uma observação que a gente tem para funções vetoriais. Agora sim, o vetor normal. O vetor normal, ele é calculado com base na derivada do vetor original. Né? Então, com base no vetor tangente unitário. Se ele não for unitário, né? Como eu falei, a derivada, o tangente, o t, é sempre unitário, mas pode ser que a sua derivada não seja unitária. Beleza? Por isso que a gente tem que dividir pelo comprimento da derivada. Então, o vetor normal ao vetor tangente unitário é a derivada do tangente unitário dividido pelo comprimento da derivada do tangente unitário. Então, vejam que é um acúmulo de derivadas. Para calcular o tangente unitário, a gente precisa calcular a derivada da f. Para calcular o normal, a gente tem que calcular a derivada do tangente, que já é uma derivada. Então, seria uma derivada segunda da f. Então, é um acúmulo, você vai acumulando derivadas em cima de derivadas, certo? Por isso que aquilo que eu falei, ele é um pouquinho mais complicado quando a gente trabalha com as derivadas diretas da f. É uma derivada em cima da outra, e se a gente errar a primeira, por exemplo, a gente condena todo o nosso cálculo. Ok? Então, dada uma função f qualquer, a gente define o vetor normal, nesse caso unitário, é o vetor que forma um ângulo de 90 graus com o tangente unitário. Se a gente retirar a questão do unitário, a gente não precisa dividir pelo comprimento, tá, pessoal? Mas a gente usa o unitário para ficar mais fácil os cálculos mais para frente. Quando a gente calcular plano, normal, plano, perpendicular, essas coisas assim. Beleza? Numa trajetória, aonde que aparece a tangente unitária, onde que aparece o normal? Então, vendo aqui, antes, né, antes de falar de vetor binormal, vejam só o gráfico que está aqui, ó. É aquela, eu chamei de hélice semana passada, né, aquela hélice circular. Então, aquela que vai subindo, aquela espiralzinha, certo? Ela vai subindo, conforme aumenta a altura, ela vai formando uma espiral para cima, beleza? Vejam só, eu coloquei aqui, por exemplo, aqui tem o vetor tangente, certo? A trajetória, de reta tangente a trajetória. O vetor normal, ele é normal à tangência da trajetória. Então, esse T forma ângulo de 90 graus com esse outro N aqui, beleza? Cada ponto vai ter um tangente, que é o T, e um normal ao tangente, que forma ângulo de 90 graus com o T, certo? Vejam, tem nesse ponto, tem um outro ponto aqui, tem nesse daqui, o tangente e o normal ao tangente, ok? Beleza? Em geral, o normal, na forma que a gente calcula ele aponta para dentro da curvatura. Em geral, se você trocar o sinal, ele vai apontar para fora.
Mas da forma que foi atrás, ele vai apontar para dentro da curvatura, beleza? Que é o que está aqui, ó, ele aponta para dentro da curvatura, para dentro da curvatura, para dentro da curvatura. A gente tem um terceiro vetor aqui, que é o vetor B, que ele é denominado binormal. Por que ele é normal? Quando a gente fala normal, é que forma ângulo de 90 graus, tá, pessoal? Só lembrando para posicionar vocês. Então, quando fala normal, qualquer coisa de normal, forma ângulo de 90 graus com alguma coisa. Ele é binormal porque ele forma ângulo de 90 graus com dois outros vetores. Então, o B, além, né, por isso que ele recebe o nome de B, de vetor B, binormal porque ele forma ângulo de 90 graus com a tangente e com o vetor normal, certo? Por isso que ele é binormal, ele forma ângulo de 90 graus com dois vetores. Tanto com o vetor normal, que aponta para dentro da curvatura, quanto com o vetor tangente, certo? Que é o tangente à trajetória. Como que a gente calcula esse vetor binormal? Foi aquilo que eu falei, a gente vai usar bastante como funções vetoriais, a gente vai usar muita coisa de álgebra linear. Para calcular o vetor binormal, basicamente é o produto vetorial do vetor trajetória pelo vetor normal. Então, o produto vetorial trajetória, não, desculpe, da derivada da trajetória, né? Tangente à trajetória, vetorial com normal. Se a gente seguir esta ordem, tangente vezes normal, a gente vai ter o B sempre apontando para cima, certo? Se a gente tiver tangente apontando, na verdade, para o crescimento da função, né? Ele vai receber um nome mais para frente. Então, como a função está crescendo, está indo para cima, então ele vai apontar no sentido do crescimento. Se a gente inverter a ordem, ele vai apontar para o sentido contrário do crescimento. Se a gente está crescendo aqui, ó, nossa espiral está crescendo, certo? Se a gente colocar n vetorial t, ele vai apontar para baixo, certo? Se colocar t vetorial n, vai apontar para cima sempre, ok? Então, vetor normal, qual que é o vetor normal? Está aqui para cima. É a derivada derivada do vetor derivada, do vetor tangente, dividido pelo comprimento do vetor tangente. Vetor binormal, produto vetorial do vetor tangente pelo vetor normal, ok? Vamos lá, então aqui, só para lembrar, ó, o vetor normal é a derivada do tangente dividido pelo comprimento do tangente. Por sua vez, o tangente que está aqui, ele é a derivada da função f dividido pelo comprimento da função f, beleza? Para ficar mais fácil para vocês lembrarem. Aí o binormal é o produto vetorial do tangente pelo normal que acabou de calcular. Então, se por um acaso, lá no exercício fala, calcule o vetor binormal da função vetorial a seguir. Vocês vão ter que fazer esse passo a passo. Primeiro calcula o tangente, que é a derivada, depois calcula o normal, que é a derivada da derivada, e por fim calcula o binormal, que é o produto vetorial da derivada pela derivada segunda. Beleza? Então, passo a passo. O exemplo que a gente vai resolver daqui a pouco, depois, daí eu vou fazer o primeiro, vocês fazem o segundo, vocês vão ver que é bastante conta. E se errar uma conta no começo, você, como eu falei, compromete toda a conta no final. Beleza? Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou fazer exatamente da hélice circular, que é esse aqui. Vou calcular o vetor normal e o binormal dessa hélice circular. Vocês vão fazer para uma circunferência para chegar no binormal, tem que calcular o tangente, depois calcular o normal e depois calcular o produto vetorial entre os dois. Ok, vamos lá então para as contas. Vou fazer a hélice circular. Da semana passada a gente viu que a hélice circular tem equações cosseno de t, seno de t e t. Lembra que a gente desenhou no GeoGebra. Aí lá a gente desenhou só de 0 a 2π, para ficar só uma volta apenas, mas pode fazer de 0 a mais infinito. Vai ficar uma hélice, vai ficar uma espiral subindo até mais infinito. Ok? Então, primeiro passo, a gente tem que calcular o tangente unitário. Então, o que a gente calcula o tangente unitário? Derivada da f. Tangente unitário é a derivada da f dividido pelo comprimento da derivada da f. Ok? Então, a derivada da f é a derivada de cosseno menos seno. Derivada do mais seno, mais cosseno. E a derivada do t, 1. Em cima um vetor, embaixo vai ser um número. Dividido pelo comprimento dessa derivada aqui de cima. Como que eu calculo o comprimento do vetor? Raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. Beleza? Aqui vai ficar o seguinte, a parte de cima não altera ainda, vai alterar só depois. Menos seno elevado ao quadrado, fica menos seno mais seno ao quadrado de t. Mais cosseno elevado ao quadrado, cosseno ao quadrado de t, mais 1.
Dá 1. Dá 1, exatamente. Então, ó, esse seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, o denominador fica sendo raiz quadrada de... Aqui fica raiz quadrada do 1 mais 1, 2. Raiz quadrada de 2. Então, esse é o vetor tangente unitário. Beleza? Vetor tangente unitário. Aí, lógico, a gente tem que jogar aqui. O raiz de 2 está dividindo as duas coordenadas. Então, é menos seno de t dividido por raiz de 2, vírgula, as três coordenadas, melhor dizendo. Menos seno de t dividido por raiz de 2, vírgula, cosseno de t dividido por raiz de 2, vírgula, 1 sobre raiz de 2. Próximo passo. A gente tem que pegar agora para achar o vetor normal tangente. A gente tem que derivar o vetor, o vetor normal unitário. Tem que derivar o tangente unitário. Então, deriva esse aqui, ó. Tem que achar o t'. Derivar de menos seno? Menos cosseno. Derivar de mais cosseno? Menos seno. Derivar de mais 1? 0. Beleza? Aqui eu usei a regra da derivada do número vezes a função. O número sai para fora da derivada. Como todo mundo está sendo dividido por raiz de 2, eu posso jogar para fora, depois eu volto multiplicando todo mundo. Próximo passo agora é calcular o comprimento desse daqui. Precisa do comprimento da derivada. O comprimento vai ser a raiz quadrada da primeira coordenada quadrada. Então, menos cosseno de t dividido por raiz de 2 ao quadrado. Beleza? Mais a segunda coordenada, menos seno de t dividido por raiz de 2 também ao quadrado. Mais a terceira coordenada, 0 dividido por raiz de 2, também ao quadrado. Beleza? Então, eleva os 3 ao quadrado, 0 ao quadrado vai zerar, lá não vai nem colocar. Então, aqui vai ficar cosseno ao quadrado sobre 2, mais seno ao quadrado sobre 2, mais 0. Então, cosseno ao quadrado sobre 2, mais seno ao quadrado sobre 2. Os dois têm o mesmo denominador. Posso colocar um denominador em comum, 2. Então, fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, já acabamos de calcular. Dá 1. Então, essa parte de cima dá 1. Raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de 2. Beleza? Calculamos, o comprimento da derivada é igual a 1 sobre a raiz de 2. Agora a gente tem que dividir. Para achar o normal é a derivada dividido pelo seu comprimento. Tá aqui, ó. A derivada dividido pelo seu comprimento. Qual que é a derivada? Tá aqui em cima, ó, esse vetor inteiro. Dividido pelo seu comprimento, que é 1 sobre a raiz de 2. Certo? Então, 1 sobre a raiz de 2 vai cortar com essa raiz de 2. Porque fica o quê? Primeiro vezes o inverso do segundo. Então, a raiz está no denominador, passa no numerador. Corta a raiz com raiz. Beleza? Como fica, então, o vetor normal unitário? Menos cosseno de t, menos seno de t. Então, temos agora o normal, temos... Acho que, na verdade, terminamos. Ah, não, tem que achar o binormal. Achamos aqui, cadê? No mesmo slide, ó, enquanto vocês tiram o print. O tangente unitário. Agora, o normal unitário. Certo? E, por fim, o binormal. Só como que é o binormal? É o produto vetorial do tangente vetorial com o normal. Então, agora a gente faz. Próximo slide. Sabendo que... Aqui eu já fiz o seguinte, joguei para dentro, ó. Dividi o primeiro, vírgula, dividi o segundo, vírgula, dividi o terceiro. Ok? Então, ó. Menos seno de t sobre a raiz de 2, que é o tangente unitário, vírgula, cosseno de t sobre a raiz de 2, que é o do tangente unitário, e 1 sobre a raiz de 2. E o normal unitário, que é esse último que a gente calculou. Agora a gente começa o produto vetorial para chegar no binormal, beleza? O binormal é produto vetorial do tangente pelo normal. Os dois que a gente acabou de calcular. Por isso que eu falei, tem que tomar cuidado. Se você errar lá, por exemplo, no tangente, o teu normal vai ser errado e o teu binormal vai ser errado. Beleza? Então tem que tomar muito cuidado. Então vai ficar aqui as coordenadas da t. Menos seno sobre a raiz de t. Menos seno de t, desculpe, sobre a raiz de 2. Cosseno de t sobre a raiz de 2 e 1 sobre a raiz de 2. Na terceira linha, as coordenadas da normal. Menos cosseno de t, seno de t, 0. Agora a gente calcula o determinante. 3 por 3, lá, regra de Savos, que a gente viu semana passada. Vai ficar o quê? I vezes cosseno de t sobre a raiz de 2 vezes 0. Tá aqui, ó. I cosseno de 3 raiz de 2 vezes 0. Mais j vezes 1 sobre a raiz de 2 vezes menos cosseno. J vezes 1 sobre a raiz de 2 vezes menos cosseno. Mais k vezes menos seno de t sobre a raiz de 2 vezes menos seno de t. Então, k vezes menos seno de t sobre a raiz de 2 vezes menos seno de t. Daí a volta. Menos k que multiplica cosseno de menos cosseno de t vezes cosseno de t sobre a raiz de 2, certo? Aí vai ter que fazer o jogo sinal, menos com menos mais depois, mas é na próxima linha. Aí, menos
I, que multiplica menos seno de t vezes 1 sobre raiz de 2, tá aqui, certo? E menos j, que multiplica 0, né, já que é 0 vezes menos seno de t sobre raiz de 2 vezes j, só coloquei j na frente, vezes 0 vai cancelar. Tranquilo, pessoal? É a regra de sarros aqui normal que a gente já viu semana passada. Aquela que repete as duas primeiras colunas ali aqui na direita, né? Coloca essas duas primeiras colunas aqui na direita e faz o produto somando as três diagonais principais, da esquerda para a direita, de cima para baixo, menos menos as três diagonais secundárias, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Beleza? Aí agora só colocando em evidência. Lógico, quem vai multiplicar por zero vai zerar, aqui também vai zerar, certo? Aí a gente faz, por exemplo, aqui, ó, menos com menos fica mais, menos com menos fica mais, menos com menos fica mais, fazendo todas as distributivas. Aqui deu zero, menos com menos, porque aqui, cadê o menos com menos? Menos com menos, certo? Fica mais. No próximo slide. Só acumulei quem está multiplicando I com quem está multiplicando I, mais quem está multiplicando J com quem está multiplicando J, mais quem está multiplicando K com quem está multiplicando K. Beleza? Só coloquei todo mundo junto. Agora, dessa linha para baixo, eu faço as distributivas. Menos com menos fica mais. Esse aqui, mais com menos fica menos. Esse menos com menos fica mais. Esse menos com menos também fica mais. Beleza? Então, aqui, já ficou a primeira coordenada, o I, sozinho, é seno de t sobre raiz de 2. A segunda coordenada, J, fica menos cosseno de t sobre a raiz de 2, né, que está multiplicando j, e a terceira tem que fazer uma continha, certo? Porque na terceira não tem zero, aqui tinha zero, na terceira não tem zero, tem que fazer conta. Só que, por sorte, os dois denominadores são raiz de 2, certo? Então a gente coloca tudo no mesmo denominador raiz de 2. E caiu de novo, seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, que a gente já viu, terceira vez, 1. Então agora a gente tem o vetor binormal final. O vetor binormal é, primeira coordenada aqui, seno de t sobre raiz de 2. Segunda coordenada, menos cosseno de t sobre raiz de 2. Terceira coordenada, seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t também sobre raiz de 2. Nesse caso, dá seno de t sobre raiz de 2, menos cosseno de t sobre raiz de 2. Esse daqui dá 1. Então, 1 sobre raiz de 2.